Doutora Ieda Milas, que é otorrinolaringologista, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Prazer doutora? enorme estar aqui Sempre de novo. nosso, viu? E hoje vamos falar sobre alergias respiratórias. Aí eu sei que tem muita gente que fala assim, o que é alergia? Que doença que é considerada uma alergia respiratória? Tem 3 importantes, né, doutora? Sim, sim. A alergia respiratória é super comum, principalmente nos grandes centros, nas grandes metrópoles, né, como aqui em São Paulo. E a principal forma de alergia respiratória conhecida, a rinite e a asma também, que é conhecida como a bronquite alérgica. Né? A sinusite também é considerada uma Existe alergia também respiratória? um tipo de rinocinusite chamado rinocinusite alérgica, tá? Diferente de outras rinocinosites, por exemplo, rinocinusite viral, bacteriana, também tem a forma alérgica da rinocinusite. Porque essa época do ano é uma época que a gente percebe que as pessoas estão sofrendo bastante com esses problemas todos. Né? É verdade. Aqui em São Paulo, a gente sofre o ano inteiro com esses problemas, especialmente por causa da qualidade do ar. Né? E nessa época do ano, no verão, uma coisa que chama atenção são as casas de praia que tem mofo. Né? A própria umidade do ar, com essas chuvas e tudo, também favorece o desenvolvimento de mofo nas casas. Então, aí, mais um sofrimento para a população, né, que sofre de alergia. Então, o contato com mofo, com esses ambientes, acaba agravando. A gente vê que com essas situações de um calor intenso, quem tem condições de um ar-condicionado ou numa empresa que tem um ar-condicionado, a gente percebe que também nesses lugares o número de pessoas que reclamam dessas alergias respiratórias é maior. E por que isso acontece? O ar-condicionado não é que ele é o grande vilão, o causador da alergia. Mas o fato é que o ar seco, e muitas vezes o ar-condicionado deixa o ambiente mais seco, isso agrava o problema. Um exemplo, por exemplo, dentro de avião, né? Aqui no estúdio, a temperatura está super gostosa, mas o ar-condicionado a gente já sente que o ar fica mais ressecado. E aqueles tipos de ar-condicionado, onde não há troca entre o ar interno e o ar do meio externo, o ar do ambiente, também agrava o problema, porque fica circulando dentro de um mesmo estabelecimento, dentro de um mesmo ambiente, vírus, bactérias, ácaros, e o ideal é que isso tenha uma ventilação e uma comunicação, uma troca com o meio externo. Isso sem falar na higiene do ar-condicionado, sim, né? Sim, muito importante trocar o filtro do ar-condicionado periodicamente. Existe toda uma manutenção para isso. O carro da gente, quem tem ar-condicionado no carro, às vezes a gente esquece, mas a hora que vai trocar o filtro vê que ele era branco. Tá preto, né? É uma coisa impressionante. Bom, imagine, se a gente deixa a janela de casa, mora você onde for em São Paulo, aberta, por, sei lá, 2 horas, você vai andar descalço, o pé tá preto. Sim, imagina a gente respirando tudo isso, né? Isso para nos pulmões da gente, né? Claro. A gente tem aqui alguns mitos e verdades, vamos começar com eles. Tem muitas perguntas também, você pode mandar as suas. Limpar a casa com vassoura aumenta o risco de alergia? Sim, o problema da vassoura, é fato isso. O problema da vassoura é que quando a pessoa está varrendo, ela está colocando aquela poeira toda para cima, né? É só troca de lugar a poeira, Está trocando né? de lugar a poeira. Então, aquelas partículas que estão no chão, elas vão ficar em suspensão. É por isso que tem muita gente que reclama que quando está varrendo a casa, começa a espirrar, começa a tossir. Nesses casos, o que a gente orienta é passar antes um aspirador de pó ou um pano úmido no chão, né? Se não tiver jeito, usa uma máscara. Essas comuns que você compra em qualquer farmácia, pelo menos para ajudar a pessoa não inspirar todas essas partículas que levantam quando você está varrendo. Mas casos de pessoas muito alérgicas, o aspirador de pó é importante, mas a higiene do aspirador também, né? Sem dúvida. E hoje em dia tem uma variedade de aspiradores com filtros que você vai trocando periodicamente. E isso tem que ter uma atenção para isso também. Tem até aqueles que têm água dentro deles. Que tem água, melhor ainda, porque aí a poeira fica grudada na água, né? Depois você joga a água fora e não fica... Porque tem aspirador que puxa a sujeira, o pó, para o saquinho. Mas também o ar retorna. O que sai leva um pouco de pó pro lado de fora também. Ai, não adianta. Não adianta nada, né, gente? Vamos ver mais um? Alergia tem cura. Infelizmente isso não é verdade, né? Mas uma coisa boa é o seguinte, ela pode não ter cura, mas ela tem controle. A pessoa não precisa sofrer com sintomas da alergia. A alergia é uma condição genética, uma predisposição que a pessoa tem. Não necessariamente porque ela nasceu com essa predisposição, ela tem que conviver com sintomas. Hoje em dia, os tratamentos clínicos disponíveis podem fazer com que a pessoa não sofra com sintomas da alergia. E a gente tem que também entender que a alergia, a gente está meio que generalizando tudo, né? Tem alergias bem distintas umas das outras, tem, né? Por exemplo, aquela pessoa que não pode comer um bolo de chocolate porque tem alergia a chocolate. Essa não vai ter jeito, né? Não tem muito o que fazer. Comer o bolo de chocolate, que tem o chocolate, vai ter um processo alérgico, né? Vai ter, né? Tem muitas dúvidas chegando, mas você tem as suas perguntas também, pode mandar pelo nosso Instagram, volto rapidinho, viu? Voltando à doutora Ieda Milas, que é otorrinolaringologista, vamos ver mais um mito ou verdade, ó.
produtos de limpeza com cheiros fortes devem ser evitados. Sim, é também, verdade. né? Imagina que uma pessoa que tem alergia, a mucosa do sistema respiratório já está inflamada, como você tivesse com uma ferida meio em carne viva, assim. E os produtos de limpeza com odor muito forte, eles vão atuar como um irritante a mais. Quer dizer, irrita mais ainda, né? Irrita. Não necessariamente porque eles dão alergia propriamente dita, mas é porque a mucosa já está no estado inflamado, o narizinho já está inflamado, o pulmão está inflamado, e aí você vai aspirar, por exemplo, um amoníaco, hipoclorito de sódio, que é água sanitária, assim vai, e isso acaba agravando mais. Agora tem que lembrar, gente, de certas misturas que a gente faz quando vai fazer limpeza, que também são desastrosas. Você falou na água sanitária. Água sanitária com amoníaco, com sabão, você fala, vou limpar direitinho o banheiro? Vou deixar tudo limpo, maravilhoso. A pessoa quase se mata, né? Parece que forma um ácido mesmo, um cheiro que queima mesmo, chega a queimar a mucosa, né? A gente precisa prestar atenção. O fabricante, ele vai orientar que não deve ser feita essa mistura, dá uma lida na embalagem, né? Ver como que deve ser feito. Não precisa arriscar, né, a saúde por causa de uma coisa dessa. Né? É verdade. Menos é mais, muitas vezes, né? Vamos ver mais um? Todo antialérgico dá sono. Não é verdade. Não. Hoje em dia, né, por sorte, com o desenvolvimento de tecnologia e entre vários outros produtos, surgiram antialérgicos que não dão sono. Nós chamamos esses antialérgicos de antialérgicos de segunda e terceira geração, tá? É fato que no passado existiam os de primeira geração, esses sim dão bastante sono, porque eles passam por um lugarzinho lá que chega no sistema nervoso central e o efeito colateral é uma sonolência extrema. Claro que isso gerava problema. Como é que a gente ia prescrever um antialérgico para um piloto de avião, por exemplo? É impossível, né? Motorista de caminhão. Não dava. E aí veio a tecnologia e surgiram antialérgicos que não dão sono. Agora, não é toda alergia que tem necessidade de um antialérgico, não é? Não é toda alergia que tem necessidade de um antialérgico. Cabe ao médico que está acompanhando a pessoa prescrever ou não, ver a necessidade do antialérgico e o tipo de antialérgico que vai ser dado. São inúmeros que a gente tem disponíveis hoje. Agora, por mais que você tenha tido um diagnóstico lá atrás no passado, não dá para também, quando você achar que você está tendo a mesma coisa, tomar, né? Sim, com certeza. E é um hábito, né? A pessoa às vezes vai atrás daquela receitinha que está guardada na gaveta, opa, deixa eu ver. Aí pode ou não funcionar da mesma forma, ou o efeito colateral ser pior do que o efeito benéfico do medicamento. Ou mascarar até pode, né? Outra doença, né? Sim, claro. E aí ela vai no consultório médico depois disso e os sintomas, o próprio exame físico fica mascarado porque ela já tomou uma medicação antes. Não dá para brincar. Vamos ver mais um? Usar edredom é melhor do que cobertor. Isso é verdade. A gente sempre orienta, porque o cobertor, ele tem um monte de pelo. E por mais que você tenha higiene, que mantenha aquele cobertor limpo, bem guardado, fatalmente vai acumular poeira e ácaro no meio daqueles pelos. Essa que é a questão. O edredom, o tecido ele é mais liso, é mais fácil de limpar. Mesmo assim, a gente orienta para que seja lavado periodicamente, de preferência, se possível, com água quente. Para tirar bem, né? Para tirar bem o poeira e ácaro. Na minha casa a gente é todo mundo bem alérgico, só que a gente tem capa de edredom. Sim. Porque são capas bonitas que você compra, você usa um edredom, que tem um recheio do edredom para todos, você lava o recheio do edredom, tá bom, uma vez a cada 6 meses, e depois vai trocando só as capas e lavando as capas. É muito mais fácil lavar a capa do que o edredom inteiro, né? E você vai mantendo o edredom protegido do pó também, né? Então vamos ver a primeira dúvida de quem é? Vamos ver da Luísa. A rinite alérgica pode desencadear uma gripe ou até sinusite? Sim, na verdade, a rinite alérgica, ela predispõe a uma maior facilidade a pessoa contrair infecções virais, como, por exemplo, resfriados e gripes. Hoje em dia isso já está bem estudado cientificamente, a gente percebe que as pessoas que têm uma rinite alérgica não tratada, elas têm mais facilidade em contrair infecções virais pelo nariz do que as pessoas que não têm uma rinite alérgica. E a rinocinusite também está diretamente relacionada com qualquer tipo de rinite, porque a rinocinusite ela é uma extensão da inflamação do nariz para os seios da face. E muitas vezes as pessoas nem têm esse diagnóstico ainda, né? Não têm o diagnóstico. Passam anos da vida sofrendo com aqueles sintomas de o nariz entupido, o nariz escorrendo, uma pressão coçando, na testa. Pressão, aquela sensação de cabeça pesada mesmo, né? Parece que você chorou a noite inteira. Parece que chorou a noite inteira, você vai abaixar a cabeça e fala, nossa, parece que tem água aqui dentro da cabeça. E tem, né? Assim. Não deixa de ter. Quer dizer, você tem ali um edema, um inchaço, né?
E a pessoa passa anos sofrendo com isso, sem o diagnóstico certo, e por isso que a Luísa acho que está colocando essa pergunta, né? Então, Luísa, se esse é o seu caso, vá a um otorrino, fale com o otorrino direitinho, Sim. e ele vai fazer os exames para ter certeza de qual é o teu problema, Sim, né? é o tratamento correto. Vamos ver mais uma? Letícia, é verdade que travesseiros feitos com penas de ganso podem causar alergias? É verdade. Na verdade, qualquer pena. Pode ser de ganso, sei lá, pato, galinha, frango, enfim. A pena, ela vai acumular ácaro com mais facilidade, né? Outra coisa que a gente recomenda é que os travesseiros, de maneira geral, eles sejam trocados após 1 ano. Né? Todo ano tem que trocar? Todo ano trocar travesseiro. É mesmo? Sim, existem alguns estudos que mostram que depois de 1 ano a quantidade de ácaro que tem dentro do travesseiro é muito grande. Sendo que aqueles de pena e de espuma, aquelas espumas de floquinho, sabe? Que é uma poeira só, acumulam mais ácaros do que os travesseiros de látex ou viscoelásticos. Aquelas capas que dizem que protegem os travesseiros só ajudam bastante, ajuda né? bastante, sim. Mesmo porque é super fácil você remover e lavar e depois colocar de novo. E tem umas com zíper, então quer dizer, você Geralmente não elas são entra, com zíper. você não acaba não percebendo que está entrando nem pó, nem Exatamente. ácaro, nem nada. Ela fica assim, entre o travesseiro e a fronha. Depois a capa ainda a gente coloca a fronha em cima. Verdade. Um beijo, Letícia. Vamos ver mais uma? A rinite alérgica pode virar asma? Pergunta a Lúcia. Na verdade, não é que uma vira outra, mas é que essas doenças elas estão associadas, porque o mecanismo que desencadeia essas doenças, que a gente chama de mecanismo fisiopatológico, é exatamente o mesmo. O que desencadeia a rinite alérgica é o mesmo que desencadeia a asma. Então, é comum essa concomitância, né, das duas doenças. A hereditariedade também conta? No caso, hereditariedade? Sim, sim. As doenças alérgicas geralmente são hereditárias. Então, é fato a gente observar numa família, pai e mãe alérgico, filho alérgico também, né? E vivendo na cidade grande como a gente vive, tudo poluída, a irritação é maior. Desencadeia, piora, porque né? você está mais exposto a estímulos, né? Talvez tenham pessoas alérgicas que já têm essa predisposição genética, mas mora, não sei, em Fernando de Noronha, por exemplo. Aí não vai ter grandes problemas, né? Tranquilo, vai passar despercebido, né? É verdade. Já a gente aqui na cidade não tem tá mais como passar vulnerável. despercebido, né? Sim. Tem mais uma dúvida? Yara, existe algum tipo de vitamina ou vacina para a prevenção das alergias respiratórias? Vitamina não seria o caso, mas existem sim as vacinas antialérgicas, tá? Geralmente elas são indicadas, prescritas por um alergologista, muitas vezes pelo otorrino, pelo pneumologista também. E o intuito das vacinas é de sensibilizar a pessoa que tem uma determinada alergia respiratória. Mas para isso eu teria que descobrir a que aquela pessoa é alérgica. Porque às vezes a gente acha que a alergia é uma coisa genérica. Uma coisa genérica e não é específica, não né? Não é específico. Por exemplo, existe um tipo de ácaro chamado blômia. Só para exemplificar. Você descobriu que aquela pessoa é alérgica ao blômia, tem como fazer uma vacina contra o blômia e desensibilizando essa pessoa, fazendo com que o sistema imunológico dessa pessoa reconheça o blômia não como uma coisa totalmente estranha, mas de maneira que quando ela tenha contato novo com esse tipo de ácaro, ela não reaja mais com a inflamação. Isso aí é bem a longo prazo o tratamento, mas é disponível e existe. Mas enquanto faz esse tratamento, não pode suspender o uso da medicação indicada. De jeito nenhum. O tratamento ele é todo acompanhado sempre por um médico especialista, do início ao fim do tratamento, tá? E, gente, tem tratamentos, dependendo do problema que você tenha, que são muito longos e não pode parar na metade, mesmo sentindo uma melhora, né? Sim. Um exemplo são esses tratamentos de alergia, que demoram anos. Tem resultado, vai melhorando aos pouquinhos, sim, com certeza, mas precisa um pouquinho de disciplina, de empenho no tratamento. Não é uma pílulazinha mágica que de hoje para amanhã você passa a ficar diferente. Seria tão bom se fosse assim, né? Para tanta coisa. A doutora Ieda Milas Caro, que volta mais vezes ao programa, ela que é otorrinolaringologista. Você querendo mandar sugestões pra gente de outros assuntos que você queira se informar mais, fique à vontade. É só mandar pro nosso e-mail, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Recebê-la, viu? Ótimo, obrigada obrigada mesmo.